Hoje a gente vai mergulhar numa notícia que deu o que falar, né? A Justiça lá de Minas Gerais suspendeu uma lei de Belo Horizonte, uma lei que permitia o uso da Bíblia como material complementar nas escolas municipais. Isso. E essa notícia chegou pra gente junto com outros materiais bem interessantes, né? A reportagem principal, claro, mas também uma conversa com a professora Ângela Soligo, que entende muito de educação e laicidade, e uns conteúdos do Radar Ateu, que monitora justamente essas questões do Estado laico. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor essa história toda. Os argumentos de quem era a favor, de quem era contra, por que a justiça suspendeu, né? E não só isso, mas também olhar o quadro maior, porque como as fontes que a gente recebeu mostram, o UOL, o Radar Ateu, isso não é um caso isolado lá em BH, né? Ah, não é mesmo. Tem uma movimentação parecida em várias outras capitais. Pelo menos umas 13, tentando colocar a religião de alguma forma dentro da escola pública. Pois é. Então a ideia é analisar os argumentos, a base legal da suspensão em BH, ouvir o que especialistas como a professora Soligo pensam. E tentar entender o que esse caso específico de BH revela sobre esse debate maior, sabe? Sobre a laicidade do Estado, o papel da escola. Um debate que, vamos combinar, está sempre voltando à tona no Brasil. Exato, é um debate fundamental. Bom, então vamos começar pelo caso de BH mesmo. Desempacotar essa história. Tudo começou com um projeto de lei, né? Da vereadora Flávia Borja, do DC. Isso, democracia cristã. E a proposta era permitir o uso da Bíblia como como eles chamaram, recurso paradidático. Paradidático. O que seria isso? Um material de apoio, tipo um livro extra. Exato. Um complemento ao material didático normal. A justificativa que deram era bem específica. Focava no valor cultural, histórico, literário da Bíblia. Ah, sim. Falavam de estudar civilizações antigas, tipo Israel, Babilônia. E os gêneros literários, crônica, poesia, parábola. Isso. Chegaram até a sugerir, o que é bem questionável academicamente falando, que a Bíblia seria, tipo, a única fonte para entender algumas dessas civilizações. O que, né, ignora muita pesquisa histórica, arqueológica. Complicado esse argumento de fonte única. E tinha um detalhe importante. A participação dos alunos seria opcional, facultativa. Seria. No papel, pelo menos. Mas claro que isso gerou debate. Muita gente argumentou contra. Quais eram os principais pontos contrários? Basicamente, que feria a laicidade do Estado, que está lá na Constituição, e também o risco de constranger alunos de outras religiões, ou mesmo os ateus, agnósticos, criar um ambiente desconfortável, sabe? Entendi. E teve uma votação importante na Câmara sobre isso, né? Uma emenda. Sim, muito importante. O vereador Pedro Patrus, do PT, propôs uma emenda para deixar bem claro: o uso da Bíblia seria só para fins culturais e históricos, sem nenhuma conotação religiosa. E o que aconteceu com essa emenda? Foi rejeitada. 25 votos contra, 3 a favor. E essa rejeição, olha, ela meio que enfraquece aquele argumento inicial de que a intenção era puramente cultural, né? Pois é. Se a intenção era só cultural, por que não aceitarei a emenda que garantia isso? Fica estranho. Exatamente. Mas, mesmo assim, o projeto original passou. Foi aprovado em abril de 2025, teve 28 votos a favor, 8 contra, 2 abstenções. E depois da Câmara? Foi pro prefeito? Foi. Mas o prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, não se manifestou no prazo. Nem sancionou, nem vetou. Ficou em cima do muro, digamos assim. E aí, quem decide? Nesse caso, a lei volta para a Câmara e o presidente da Câmara promulga. Foi o que aconteceu. O Juliano Lopes, do Podemos, sancionou a lei em maio de 2025 e ela começou a valer. Certo. Então a lei entrou em vigor. Mas não por muito tempo, porque a Justiça suspendeu. Qual foi o argumento central para essa suspensão? Foi logo pela laicidade? Então, a decisão foi uma liminar, né? Uma decisão provisória. Quem deu foi a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, do TJMG. A ação foi movida pelo PSOL de Minas. E o argumento principal? O ponto-chave para suspender rápido foi a questão da competência. Quem pode legislar sobre o quê? Competência.
Como assim? Explica melhor isso. É que a Constituição Federal diz que legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional é tarefa da União, do governo federal, não do município. Ah, entendi. Então a desembargadora entendeu que a prefeitura de BH, ou a Câmara Municipal, não tinha poder para criar uma lei dessas, que mexa com o que se ensina na escola. Exatamente. Por ser matéria de educação, que tem diretrizes nacionais, o município não poderia criar essa regra específica sobre usar a Bíblia como recurso paradidático em toda a rede. Esse foi o pilar da suspensão imediata. Uma questão formal, de quem manda em quê. Faz sentido. Uma questão de hierarquia das leis, então. Isso. Mas ela não parou aí. Na decisão, a desembargadora também mencionou os outros princípios que estavam em jogo, sabe? A liberdade religiosa, a própria laicidade do Estado, a separação entre igreja e governo. Ah, então ela já sinalizou que o mérito da questão, a laicidade, também era problemático. Sim, tem até um trecho interessante na decisão. Ela diz algo como: apesar da Bíblia poder ser usada como recurso paradidático, tem que ser para fins culturais, históricos, literários ou filosóficos, e não como leitura obrigatória. Ou seja, mesmo que se considerasse usar, não poderia ser algo imposto ou com cara de aula de religião. Claríssimo. Mas como a gente falou no começo, essa história não é só de BH. As fontes que a gente viu, UOL, Radar Ateu, mostram que tem coisa parecida pipocando pelo Brasil todo. Sim, é um padrão bem claro. As propostas mudam um pouquinho aqui e ali, mas a ideia central é a mesma. Tem lugar que quer a Bíblia em destaque na biblioteca da escola. Já vi isso. Outros, como o BH, querem usar como material de apoio. E tem até ideias mais diretas, digamos, tipo intervalos bíblicos no recreio. Em São Paulo, Salvador. Intervalo bíblico? Sério? Tipo, um momento de oração no meio do recreio? Parece que sim. Ou leitura bíblica. E em São Luís do Maranhão falaram em criar espaços para meditação religiosa ou permitir cultos e rituais voluntários dentro da escola pública. Nossa, e quem tá por trás disso? Geralmente são vereadores com que perfil? Olha, as reportagens e o material do Radar Ateu apontam muito para vereadores ligados a partidos como o PL, Podemos, muitos com uma base eleitoral religiosa forte, evangélica principalmente. E as justificativas que eles dão são parecidas também. Bastante. Repetem muito a ideia de que precisam dar proteção jurídica para professores que já querem usar a Bíblia. Falam da maioria cristã, 70% da população, como se isso fosse um argumento. Ah, o argumento da maioria. Clássico. Defendem o direito de expressar a fé, dizendo que o Estado laico não é ateu nem proibitivo. Alguns até falam que isso vai trazer paz para a escola, diminuir bullying, mas sem muita base, segundo os especialistas que as fontes ouviram. Sem evidência, né? Exato, e mencionam, às vezes, grupos de mães que já fariam atividades voluntárias, pedindo só uma convivência respeitável. E o Jorge Guerra Pires, lá do Radar Ateu, ele conecta tudo isso com um cenário político mais amplo, né? Sim, ele faz uma ligação forte com o bolsonarismo, com o que ele chama de nacionalismo cristão, aquela mistura de Estado, religião, militarismo. Cita a influência de movimentos evangélicos dos Estados Unidos. Ele até menciona o episódio do South Park, né? Sobre pânico moral liderado por certos grupos. Isso. E a professora Ângela Soligo, naquela conversa que a gente analisou, ela complementa isso de outra forma. Ela vê como uma ação de setores específicos, principalmente alguns grupos neopentecostais, com um projeto político mesmo. Um projeto político. É, de ocupar espaços públicos, escola, conselho tutelar, para influenciar políticas e, na visão dela, e minando a laicidade na prática. Não seria só fé individual, mas uma estratégia de poder. Entendi a perspectiva. E diante disso tudo, quais são as principais críticas que esses especialistas como a Soligo ou o João Marcelo Borges, que foi citado pelo UOL, fazem a essas iniciativas? As críticas são bem fortes e vêm de vários lados. A primeira, talvez a mais óbvia, é a inconstitucionalidade. Dizem que viola de frente a laicidade da Constituição e a LDB, a Lei da Educação. Que a escola pública não é lugar para dogma religioso, mas para conhecimento científico, pensamento crítico. Exatamente. Como a Soligo diz, escola pública não é terra de ninguém para ser disputada por religião. O foco é outro. Depois tem a crítica da falsa equivalência.
Aquela comparação com religiões de matriz africana que a vereadora de BH fez. Essa mesma. Os críticos dizem que isso ignora totalmente a história e o poder. Comparar a Bíblia, da religião dominante, com religiões que sofreram e sofrem tanto preconceito, não dá, né? É desproporcional. Muito. A Soligo até provoca, né? Ela pergunta, será que aceitariam botar uma imagem de Exu ou o livro do Darwin na entrada da escola com o mesmo destaque? É uma pergunta que faz pensar. Faz mesmo. E a questão do facultativo, do voluntário, isso não resolve. Olha, tanto a Soligo quanto o Pires batem muito nessa tecla. Dizem que para criança, para adolescente, esse opcional na escola quase nunca é opcional de verdade. Por quê? Pressão do grupo. Devia garantir um ambiente neutro, acaba jogando essa responsabilidade para o aluno. Entendi. O Pires até critica o ensino religioso confessional facultativo que o STF permitiu por causa disso, né? Justamente, porque na prática essa opção não é tão livre assim no ambiente escolar. E além disso, tem os prejuízos para a própria educação. Como assim? Primeiro, sobrecarrega o professor, que já tem um monte de coisa para dar conta, currículo apertado, alunos com defasagem, especialmente depois da pandemia. Sim, a recuperação pós-pandemia é um desafio enorme. Pois é, aí você joga mais essa tarefa de usar a Bíblia ou organizar intervalo religioso, desvia o foco, o tempo, a energia do que é essencial. E como a gente já falou, não tem prova de que isso melhora o ambiente ou diminui violência. E tem um risco que parece ainda mais sério que vocês mencionaram. O de abrir a porta para a doutrinação e até para atacar a ciência. Esse é um ponto de alerta grande. O João Marcelo Borges, consultor citado pelo UOL, fala disso. Ele vê essas leis como um possível primeiro passo para tentar enfiar o criacionismo na aula de biologia, sabe? Contra a teoria da evolução? Exatamente, um ataque direto à ciência. O Jorge Pires, do Radar Ateu, também vê esse perigo. Ele diz que defender a ciência na escola é até uma questão de soberania para o Brasil, porque validar a Bíblia pela escola como se fosse um livro de fatos científicos ou históricos no mesmo nível já é problemático. Coloca o dogma no mesmo patamar do conhecimento científico. Isso. E por último, mas não menos importante, a questão do dinheiro público. O desperdício de recursos. Sim, críticos como o Pires apontam que vereadores, deputados gastam tempo, energia, dinheiro público discutindo essas propostas que muitas vezes a justiça já derrubou antes. O STF já barrou leis parecidas em outros estados, né? Já, em MS, na Paraíba, por ferir a laicidade à competência da União. E esse tempo e dinheiro poderiam estar sendo usados para resolver problema de verdade, né? Saúde, segurança, a própria educação precisando de investimento. É, um ponto relevante. Bom, a professora Soligo, naquela conversa, ela deu uma definição bem clara do que ela entende por escola laica. Vamos recapitular? Vamos. A visão dela é bem interessante. Para Soligo, a escola laica se baseia no saber científico. Ponto. Mas isso não quer dizer que ela seja contra a religião, não? Não. Ela tem que respeitar todas as crenças, todas. E também, muito importante, a não crença, o ateísmo ou o agnosticismo. Tem que respeitar quem não tem religião também. Então, o foco é na convivência. É promover a convivência entre as diferenças. Permitir que os alunos falem de suas experiências, até religiosas, mas sempre com o filtro da ciência, do pensamento crítico. A escola tem que ensinar evolução, por exemplo, mesmo que isso vá contra a crença de alguém. Entendi. O espaço é da educação, da cidadania, não do dogma. Exato. E por isso, não pode privilegiar um livro sagrado, como a Bíblia, nem tratar o que está nele como verdade absoluta, fato histórico ou científico. O Pires até sugeriu trocar a Bíblia na entrada pela Constituição, né? Foi uma sugestão interessante dele. Porque a Constituição é que deveria ser o livro de referência ali, garantindo o direito de todos, inclusive a liberdade religiosa e a laicidade. E tanto a Soligo quanto o Radar Ateu deixam claro, quem quer educação religiosa específica, formação na fé... Isso é papel da família, da igreja, do templo, do centro espírita, com os recursos deles. Não da escola pública que é de todos e paga por todos. Perfeito. Então, resumindo a ópera, a gente tem essa lei suspensa em BH por uma questão de competência, mas que esbarra forte na laicidade.
E ela não está sozinha, faz parte de um movimento maior no país. Um movimento persistente para inserir práticas e textos religiosos, quase sempre cristãos, na escola pública. Muitas vezes com uma roupagem cultural, histórica, voluntária. Mas que, segundo as análises que a gente viu, tem uma agenda político-religiosa por trás. O Pires até fala do cristianismo de estimação do Estado brasileiro, criticando essa proximidade. E a resistência vem da Constituição, da defesa da laicidade, da separação igreja-estado, da competência federal em educação e vem do questionamento sobre o papel da escola. É para formar gente crítica ou para ensinar dogma? É para ter igualdade ou privilégio? É para ter ciência ou criacionismo? E a justiça tem atuado, né? Como em BH, como o STF já fez antes. Tem atuado para frear essas iniciativas defendendo a laicidade, mas os projetos continuam aparecendo nas câmaras e assembleias. O debate está longe de acabar. Com certeza. E fica aqui uma provocação final, talvez pegando um gancho no que a professora Soligo falou sobre o ataque à ciência. Será que essa insistência na religião na escola, junto com a desqualificação da ciência que a gente vê às vezes, será que isso pode ser visto por alguns como uma forma de tornar as pessoas menos críticas, mais manipuláveis, talvez? É uma reflexão importante. Porque se a gente pensa que a escola pública serve para formar cidadãos informados, críticos, que participam da democracia, quais as consequências se esses esforços para colocar dogmas religiosos no dia a dia da escola derem certo, mesmo que só um pouco? A longo prazo, o que isso significa para a nossa sociedade? Uma pergunta que fica no ar, sem dúvida. Bom, acho que conseguimos dar uma boa geral nesse tema, partindo de BH, mas olhando o cenário mais amplo com a ajuda dos materiais. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco essa questão tão complexa e presente. Ajudou sim e mostrou como essa tensão entre liberdade religiosa, neutralidade do Estado e os objetivos da educação pública é um ponto nevrálgico no Brasil de hoje. Com certeza. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.